Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Vidal e hoje eu vim aqui dar uma notícia super interessante para vocês. Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, então a gente veio com esse projeto, a gente guardou, na verdade, esse projeto para lançar hoje, nesse dia super especial. É um projeto feito em parceria entre a PIPA e a editora da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG, e é um e-book gratuito, mais um e-book gratuito, né, que a gente está colocando na rua para ajudar você a ter acesso à informação, a ter acesso à pesquisa, a ter acesso à ciência, né, essa coisa tão importante que às vezes a gente esquece. Então, o projeto é esse aí, é um e-book gratuito, né? Análise linguística, afinal, a que se refere. É um e-book gratuito no formato em PDF, por enquanto, né? Que a gente já está trabalhando para transformar ele em EPUB, né? E disponibilizar ele também de forma gratuita em EPUB, para vocês terem condições de ler, né? Ter uma experiência melhor nos dispositivos, tanto no tablet como no iPad, né? O tablet Android, ou no dispositivo Kindle, né? No app do Kindle, que eu já mostrei para vocês em vídeo aqui como é interessante e é bem legal ter essa opção para você ter essa experiência de leitura também. Então, esse é um e-book, né, que foi feito em parceria, como eu falei para vocês, graças ao financiamento público que a gente tem à ciência na universidade, a gente tem condições agora de disponibilizar esses materiais gratuitos para vocês. Então, a professora Maria Auxiliadora Bezerra e a professora Maria Augusta Reinaldo entraram em contato com a gente, né, por intermédio da professora Ângela Paiva Dionísio, que está nos ajudando na edição desse material, para a gente reeditar essa obra, que é uma obra que já circula. Essa é a segunda edição, né, revista, atualizada pelas autoras, né, que deram uma avaliada, né, em todo esse cenário e fizeram algumas alterações na obra inicial para disponibilizar agora de forma gratuita para vocês. E eu queria navegar com vocês um pouco para vocês darem uma olhada nesse livro para ver como é interessante. Análise linguística é um assunto que, né, às vezes é um pouco difícil de entender, então essa é uma leitura de base para todos os estudantes de letras, né, do país. Também chega em áreas como educação, como comunicação, ciências sociais, né, psicologia. Análise linguística é uma área, né, um campo de estudos que perpassa todas essas áreas, então é muito interessante conhecer, principalmente se você tem dúvida sobre o que é linguística ou o que é análise linguística, é interessante dar uma lida nesse livro. É um livro curto, são 150 páginas, a gente fez um projeto gráfico aí para cuidar da experiência de leitura de vocês, para ser uma experiência de leitura agradável, então eu acho que vale a pena, está gratuito, então não custa nada, né? Está em PDF também. Eu sei que você, professor, que está assistindo esse vídeo agora, adora compartilhar material em PDF nos grupos no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, né? Nem sempre isso é possível, tá, gente? Quando o livro é vendido, essa não é uma prática muito legal, não. Mas esse livro aqui, ele é gratuito, ele foi feito para circular nesses espaços. Então, pode baixar o seu PDF, eu vou colocar o link lá no final do vídeo, mais para frente. Então, pode baixar e pode compartilhar, inclusive pode adotar esse livro na sua disciplina, se você é professor na faculdade, né, na universidade, e distribuir para os seus alunos. Quase que não sai, né? Distribuir para os seus alunos de forma gratuita. Então, esse é o objetivo desse livro, você está livre para fazer isso, pode fazer, e, se possível, marca a gente para a gente saber que vocês estão adotando o livro também. Tá aí, né, o livro. Esse é o projeto gráfico que a gente criou agora, né, para essa nova edição, né, que sai com o ano de 2020, porque a gente estava trabalhando nela no finalzinho do ano passado. Então, tá aí os conselhos editoriais, né, como eu falei para vocês, é uma parceria entre a PIPA Comunicação e a editora da Universidade Federal de Campina Grande. Então, a gente tem o conselho editorial da PIPA e o conselho editorial da Universidade Federal de Campina Grande, da editora, né, da Universidade Federal, no caso. Então, está aqui a ficha técnica do livro, né, o projeto gráfico, a diagramação e a edição, né. Essa é uma obra escrita pelas pesquisadoras, né, e escritoras Maria Auxiliadora Bezerra e Maria Augusta Reinaldo. Ambas são professoras da pós-graduação lá de Campina Grande, e foi editado por mim, por Augusto e pela professora Ângela Paiva Dionísio, que é professora titular aposentada da UFPE e agora está como professora visitante lá em Campina Grande. Então, tem aí a apresentação da segunda edição, que é onde as autoras explicam essa iniciativa, né, por que revisitar essa obra, revisar essa obra e ampliar essa obra. Então, está aí, nessa apresentação da segunda edição,
E também tem a apresentação da primeira edição, que foi escrita pela professora Beth Marcuski, que é professora da pós-graduação aqui da Universidade Federal de Pernambuco, onde ela explica melhor o que é essa obra para vocês. E é um livro curto, então vale a pena, se você quer entender melhor o que é linguística, o que é análise linguística, como levar isso para dentro da sala de aula, e se você é professor, é interessante, inclusive para os professores da educação básica e do ensino médio também, que podem já começar a introduzir essa questão de análise linguística junto com seus alunos, aí no ensino médio mesmo, ou na educação básica, né, no fundamental. Então, é interessante, principalmente nessa questão de língua portuguesa, porque a gente está preparando os meninos para escreverem redações de dissertações, né, no Enem, no vestibular, nessas coisas. Então, é interessante ter essa noção inicial sobre análise linguística. Claro que essa leitura vai ter que ser acompanhada pelo professor, né, porque é uma leitura um pouco mais densa. Mas está aí o sumário, então a gente começa com introdução ao tema, né, e é interessante que a introdução e o capítulo 1, as autoras explicam melhor esse termo análise linguística, porque ainda existe muita confusão sobre isso. As pessoas chamam de análise linguística coisas que, na verdade, não são ou está meio incompleto. Então, eu não vou entregar o livro, né, porque senão eu vou contar spoiler aqui. Mas é muito interessante perceber os esclarecimentos delas, né, das autoras, em relação a isso. Estou aqui na página 14, que é o meu sumário. Então, eu posso navegar, está tudo linkadinho, voltar para a página 14, aí eu dou uma olhada no capítulo 2, vou para a página 14 de novo, e eu queria chamar a atenção para vocês para esse capítulo 3 aqui, que é super interessante, que é análise linguística na sala de aula. Lembra que eu falei para você, professor, e para você, professora, se quiser levar isso para dentro da sala de aula? Então, esse é um capítulo feito para você. Então, as autoras explicaram tudo bem direitinho e trouxeram alguns exemplos. E tem até uma trilha, né? Aqui, ó, tá vendo alguns exemplos de panfleto, propaganda, né? E como fazer a análise linguística desses gêneros mais diferenciados. Então, elas apresentam tudo. Tem aqui um esquema com as macro-operações, né, da análise linguística. E elas montaram uma trilha aqui, ó, primeira parte, para você levar isso para dentro da sala de aula de forma prática. Então, já está pronto, já tem uma trilha bem elaborada, né? Ela tem parte 1, parte 2 aqui, ó, parte 2, parte 3, tem os exemplos. Então, você pode tanto seguir essa trilha, para aplicar dentro da sua sala de aula, tanto seguir essa trilha que as autoras propõem, como se inspirar nessa trilha para criar a sua própria trilha. Então, eu adoro livros que vêm com essa proposta, porque é mais fácil de você, né, se inspirar e criar as suas próprias criações para aplicar dentro da sala de aula. Ou aplicar que já tem também, né? Porque a gente sabe que a gente está num período de pandemia em que a gente tem que criar muito o tempo todo, e quando chega uma coisa já pronta e validada, é interessante também, principalmente, né, por pesquisadoras que já têm um trabalho aí bem considerável dentro do campo, né, dentro da área de linguística. Então, está aí, tem a terceira parte, ó, tudo explicadinho, com exemplo. A gente fez com muito carinho esse projeto gráfico para facilitar a leitura de vocês e a aplicação dentro da sala de aula. Então, vocês podem, inclusive, imprimir, e isso está tranquilo. Uma coisa que eu gosto muito é de combinar as coisas. Então, a gente tem uma trilha aí que as autoras seguiram, né? Fizeram uma linha, uma sequência aí de 1 a 6, de 1 a 8, de 1 a 11, não sei, né? Não vou saber ao certo agora. Mas tem essa trilha numerada, e eu acho muito interessante vocês darem uma lida nessa trilha toda e analisarem o que é que daquela trilha vocês podem extrair para combinar com as coisas que vocês já têm e já trabalham na sala de aula junto com os alunos de vocês. Então, eu gosto muito dessa coisa do remix, de combinar as coisas. É quando as autoras propõem uma trilha assim, facilita para você fazer essas combinações. Então, acho esse livro perfeito para isso. Então, tá aí, esse terceiro capítulo é um capítulo que eu gostei muito, acho que vale super a pena vocês baixarem o livro. Se tiver muito sem tempo aí de ler o livro todo, é um livro curto, não vai tomar muito tempo, mas aí vocês podem ir direto para esse capítulo 3, que ele, ó, é bem interessante para vocês. Mas tem o capítulo 5, que elas fazem alguns desdobramentos sobre o tema da análise linguística. Então, é legal porque elas trazem algumas perguntas e algumas reflexões que são muito interessantes de você trabalhar dentro de sala de aula também. Algumas perguntas disparadoras, como essa primeira aí, ó. Com base na leitura desse livro, você diria que a análise linguística inclui estudos da gramática tradicional?
Então, são perguntas que vão gerar debates e reflexões bem interessantes. Eu gosto muito dessa coisa de pergunta disparadora. Então, as autoras pensaram nisso e o capítulo 5 é só com esses desdobramentos. Ó. Então, está tudo separadinho por boxes, né? Em caixinhas. Você pode também combinar essas coisas, assim como a gente viu no capítulo anterior. Então, é uma proposta bem interessante para o professor e para a professora. E tem o capítulo 6, que é lendo mais sobre um tema. O que é isso? São referências comentadas, né? Geralmente, a gente, quando lê um livro, tem lá no final várias páginas de referências bibliográficas, né? Dos livros que os autores se embasaram ou estão indicando para a gente ler. Essa aqui é muito interessante porque elas pensaram algumas referências, né, que serviram de base para elas e comentaram, né, por que essa referência está ali e por que é interessante você dar um destaque para ela. Então, é um capítulo de referências comentadas que eu, particularmente, acho bem interessante. Então, está aqui, né, o primeiro box com a referência e o comentário das autoras sobre ele. Então, são referências já validadas pelas autoras deste livro. Então, cada box tem uma referência e logo abaixo tem um comentário das autoras. Então, acho isso muito interessante. Tudo isso gratuito para vocês, tá? Que esse e-book é gratuito, pode compartilhar, pode baixar. Então, esse livro está aí, gente, na Livraria da Pipa. Então, vou colocar o link mais uma vez aqui. Você acessando esse link, você vai direto para essa página aqui, ó. Acessando esse link que eu coloquei no vídeo, você vai direto para a página da Livraria da Pipa com o livro, que tem mais informações sobre as autoras, sobre a segunda edição, algumas imagens para você navegar, incluindo o sumário, a quarta capa. E aí, clicou aqui no botão, você já vai direto para a página de download do livro. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Baixem esse livro, compartilhem com os pares, com as redes de vocês. E feliz Dia Internacional da Mulher. Beijos e até a próxima.